reiteramos o nosso pedido. Uma ótima noite, sejam todos muito bem-vindos. Registramos a presença da representante do prefeito Marco Antônio Lage, a primeira-dama Raquel Guimarães. Registramos a presença da secretária municipal de Agricultura e Segurança Alimentar, Terezinha Betônico, e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Guerra. Nesse momento, para a sua mensagem de abertura oficial do evento, convidamos aqui no palco o presidente da CITA, Arnaldo Batista Ribeiro, a quem recepcionamos com uma salva de palmas. Cumprimento aqui a senhora Raquel Guimarães, empreendedora do nosso município, primeira-dama, representando o prefeito Marco Antônio, diretores da CITA, Labruna, Cidinha, Cássia, Eugênio, ex-presidentes da CITA, Maria Lúcia, atual presidente da CITA Mulher, secretária de Agricultura, Terezinha Bertoni, secretário de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Guerra, senhor Wender, empresário do ano e família, senhoras e senhores, boa noite. É com imensa alegria que no centenário da CITA faço a abertura deste evento, prestigiando dois grandes acontecimentos de nossa sociedade: a posse da diretoria da CITA Mulher e o empresário do ano. Principalmente se tratando de diversificação econômica do nosso município, a CITA, em parceria com o poder público, trabalha no apoio daqueles que fomentam a economia, gerando emprego e renda dos nossos estimados empresários. Hoje teremos a posse da nova diretoria da CITA Mulher, representada pela nossa diretora Cirlane. A CITA Mulher mostra a força do empreendedorismo feminino do nosso município. Esse braço da CITA tem se mostrado extremamente forte e significativo no meio empresarial. Afinal, as mulheres têm aquilo que muitas vezes nos falta: a sensibilidade e a habilidade de enxergar além das aparências, de perceber em um simples gesto a necessidade do outro, sendo portanto, representantes indispensáveis da crescente economia da nossa cidade e região. E por fim, estaremos homenageando o empresário do ano de 2025, o excelentíssimo senhor Wender Gomes, da WR Engenharia. Receber esse prêmio de empresário do ano certifica o quanto é importante administrar bem a empresa, principalmente vivendo em um país onde empreender é a arte de enfrentar as adversidades que se apresentam a todos os momentos, desde uma carga tributária exorbitante até as altas taxas de juros. Mas somos empresários e, como tais, sabemos da nossa importância para o desenvolvimento econômico da nossa querida Itabira e região. Parabéns à WR Engenharia por essa conquista empresarial. Enfim, aproveitando a ocasião, desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo muito abençoado. E que neste Natal tenhamos nossos olhos voltados mais para o motivo principal, que é a data do nascimento do menino Deus. Deus abençoe a todos. Em 100 anos de história, superamos desafios, construímos pontes, impulsionamos o desenvolvimento econômico e social da nossa região. Sempre esteve ao lado dos empreendedores, inovando, defendendo interesses e promovendo oportunidades. Cada projeto, cada parceria, cada conquista foi possível graças à união de pessoas que acreditam no poder da cooperação e da visão do futuro. O trabalho realizado por eles é embasado na perseverança e propósitos associativistas, com participação ativa no destino empreendedor de Itabira, sempre buscando caminhos para a diversificação econômica do município, dependente da exploração mineral. Sua missão é fortalecer e contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo pela inovação, competência e sustentabilidade. Visão: ser reconhecido como a casa do empreendedorismo. Valores: comprometimento, transparência, criatividade e ética.
O associativismo é uma das mais importantes formas de organização social para que possa atingir um objetivo específico. É muito importante o engajamento de todos em projetos que visem o bem-estar comum. O trabalho conjunto gera grandes vitórias e muitas melhorias para a sociedade. Para falar sobre a importância do associativismo para a economia local, convidamos o vice-presidente Eugênio Miller, empresário, publicitário, engenheiro ambiental e presidente da AGIR, Agência de Inovação e Desenvolvimento Regional Sustentável do território médio Piracicaba, para fazer a sua palestra. Vamos recepcionar o Eugênio Miller com uma salva de palmas. Gente, muito boa noite. Que bom estar aqui, dividindo esse momento tão especial. Não vai ser uma palestra, prometo, que eu sei que a noite hoje é de festa, mas é um bate-papo. Eu aposto que todo mundo que está aqui um dia já se perguntou ou ouviu se perguntar o que a gente ganha em ser sócio da ACITA. Não, a Claudinha, que já foi associada, a Bruna, nossa vice-presidente Cássia. É muito importante a gente pensar o que a gente ganha com o associativismo, porque às vezes a ideia é que não ganhamos nada. E a CITA completa 100 anos. Como é que a entidade completa 100 anos se ela não oferecer algo para o ambiente, para as pessoas? E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje, para poder entender melhor o que afinal a gente ganha. Se a gente for imaginar essa cena aqui, talvez muitos de vocês lembrem de filmes da pré-história, quando os homens da caverna, as mulheres da caverna, tinham uma vida muito mais dura que a nossa. Mas o associativismo talvez tenha começado ali, porque essas pessoas com essa vida dura, difícil, elas entenderam que elas precisavam se associar umas às outras para poder sobreviver. Na época, reuniu-se com um elemento que, especialmente nesse mês, é tão fundamental para nós: famílias se formaram. As famílias, em dezembro, a gente comemora o nascimento do menino Jesus, de uma família tão bonita, e nessa época, muito antes ainda de Jesus, a perspectiva das famílias significou uma primeira associação, para que a humanidade pudesse garantir ali a sua sobrevivência. Mas se a gente for pensar, antes até desse tempo, o associativismo já nos garantia uma questão muito importante. E eu convido vocês a imaginar o que acontece dentro do nosso corpo. Vocês já imaginaram que somente esse órgãozinho ali, ele chega a bater 100 mil vezes por dia em estado normal? Porque quando a gente se emociona, vai muito mais. O que o coração ganha para pulsar 100 mil vezes por dia? Você imaginaram quantos bilhões de vezes na vida? Percebam que o corpo humano é esse exemplo típico, porque se o coração parar de pulsar, ele morre. O corpo humano entra em falência. Então, vocês já imaginaram que o nosso corpo talvez seja o exemplo mais bonito do associativismo? Um órgão trabalha para si e para os outros. E o que ele ganha? A vida. Olha que bacana. Dentro do nosso corpo nós temos talvez o exemplo mais lindo do como o associativismo nos assegura a vida. E é esse papel, os sistemas. No corpo humano nós temos um sistema circulatório, então o sangue tem uma função primordial de ser bombeada pelo coração. Percebam, tudo está interligado. Os órgãos do nosso corpo, as pessoas que estão convivendo conosco, nós todos que estamos hoje convivendo. E essa perspectiva é muito forte, porque o sistema associativista nasceu de inspirações que certamente pessoas há muitos e muitos anos atrás, lá em 1800, tiveram de criar a primeira associação comercial do Brasil. E essa associação comercial criada no Rio, depois na Bahia, foi um exemplo claro de como é que empreendedores se reúnem por um objetivo comum, ou vários objetivos comuns. E esses objetivos eles foram traçados para nós, atualmente, numa estrutura hierárquica muito bacana. Nós temos a CSRB, que é a nossa Confederação Brasileira de Associações Comerciais, que reúne 2 milhões de empresas. Um universo fabuloso. Pensem, 2 milhões de empresas pelo Brasil afora, unidas numa confederação. Essa confederação ela é tão significativa
que a gente tem ali quase 10 milhões de empregos diretos nessas empresas que estão unidas. Olha que interessante, 65% das operações de crédito e débito no país estão ligadas ao sistema associativista. Então a gente percebe que esse sistema ele é muito forte, muito robusto. E desse sistema CACB a gente vem para a Federal Minas, que é a nossa Federação das Associações Comerciais, que fica aqui em Minas Gerais, onde nós temos mais de 300 associações e 200 mil empreendedores, empresários. 10% de toda a União Empresarial do Brasil está em Minas Gerais, representando por esses 400 municípios, e a gente tem a CITA, que completa 100 anos, que faz parte de todo esse ecossistema, com esse propósito tão bonito, né, do negócio, que é fomentar, alinhar, integrar e diligenciar o empreendedorismo. Vocês podem perceber que o empreendedorismo ele repete em propósito, missão, visão, porque a nossa matéria-prima é empreendedorismo. Muitas vezes pensava-se que era a casa dos empresários. Não, é a casa do empreendedor, das pessoas que querem empreender, independentemente de serem empresários ou não. E a gente entende que empreendedorismo é algo que a gente desenvolve. Então, um colaborador pode ser empreendedor, um empresário pode ser empreendedor, um funcionário público pode ser empreendedor. E o mais bonito é que esse empreendedorismo é uma energia que move a gente. E é um pouco sobre isso que a gente quer discorrer. Como é que a gente vê esses desafios? O empreendedorismo abre para nós uma porta, ou várias. A perspectiva, como é que a gente se vê na vida de empresa, mas de pessoas, nas famílias, como é que a gente passa, a gente chega do estágio que a gente está hoje para o estágio futuro. Como é que a gente avança isso? E aí, mais uma vez, a natureza nos ensina. É pelo associativismo. Superar desafio, quando a gente está no sistema associativista, é muito mais fácil. A gente percebe pelas pequenas formigas que, para elas passarem e vencer esse desafio, elas criam pontos. E às vezes nós, nas nossas empresas, nos sentimos meio formiguinhas mesmo. Porque estão muitos desafios. A vida de empreender é uma vida, às vezes, solitária. A gente não tem muito suporte, muito apoio. Ou tem? Tem. Quando a gente participa desse ecossistema empreendedor chamado CITA, a gente consegue exatamente esse suporte, esse apoio. Mas o que eu ganho, então? O que a CITA oferece? Por que eu venho à CITA? Eu me associo à CITA? Quais são os ganhos reais que eu tenho? Porque fica bonito falar de empreendedorismo ilustrado com formiguinha, mas vamos para um fato real, que eu acho que é super bacana. E a gente tem uma lista de questões aqui. Somente esse ano, mais de 500 empresários e colaboradores passaram por cursos, treinamentos e palestras, feitas aqui na entidade. Se a gente perceber, 500 é um número bastante razoável, mas poderia ser maior ainda, se a gente tivesse a abrangência e a participação maior. Nós temos um banco de dados do SPC Brasil, que funciona aqui, que é um serviço que a associação oferece aos seus associados. E aí a gente percebe um pouco dessa inspiração. Não sei quantos de vocês já viram esse filme, mas ele é muito bacana para a gente pensar a força da união, do associativismo. Como é que a gente pode vencer os desafios, os perigos de um mercado turbulento, principalmente se tratando de empresa, de forma conjunta. E é interessante, né? Como é bacaninha a gente imaginar que é possível nos unir para vencer desafios, por exemplo, o cartão BI, que é hoje um cartão de benefícios que a CITA trouxe para o mercado e traz para nós uma facilidade muito grande para a gente reunir os benefícios que damos aos nossos colaboradores em uma gestão muito mais eficiente e eficaz. A gente tem a parceria com o BDMG, com taxas menores e melhores para os associados, que é outro benefício que a gente tem aqui, muito menos burocrático. A pessoa chega, conversa com a Ednei, aquela moça de verde bonita que está na porta, ela destrava as dificuldades que a gente tem e a gente consegue com isso acessar, porque o BDMG ele não é um banco de varejo, ele não tem agências, ele usa as estruturas das associações comerciais para que a gente possa ter essa defesa cada vez mais clara de um benefício. A gente tem a premiação estadual das mulheres, além das gerais, um reconhecimento pelo trabalho que as mulheres fazem em nível estadual, em Belo Horizonte, quando é reconhecido e premiado as mulheres. Mas vamos perceber, acho que não vai, um outro vídeo que talvez nos inspire a pensar um pouco nessa perspectiva. O ecossistema de associações comerciais é composto, em sua maioria, por pequenos
reconhecimento. O empresário do ano nunca é o maior empresário da cidade, o mais rico, não que ele não seja. Mas é o bacana da história a gente imaginar que é aquele que se dedica de verdade ao associativismo, que tem esse viés de olhar para dentro e para a comunidade, entendendo que a sua participação faz uma diferença imensa. Então a premiação se releva de muito maior mérito. A gente tem a alocação das salas de auditório com valores diferenciados para os associados, que é muito importante, porque precisamos de uma reunião, de um evento, a gente acessa isso com mais facilidade. E a gente tem ainda plano odontológico, com preços reduzidos e vantagens, que facilita muito para a gente gerar um benefício para os nossos colaboradores. A gente tem a conexão empresarial, somente esse ano mais de 200 pessoas entre empresários e colaboradores participaram, e é um network super bacana que a gente faz, uma iniciativa bacana do nosso vice-presidente Olavo, que trouxe com a aceitação ainda da nossa ex-presidente Cássia e hoje nosso presidente Arnaldo, para uma formação muito dinâmica para a gente fazer negócio. Mas fazer negócio de uma maneira mais descontraída, sem aquele rigor das regras, mas de um bate-papo, de uma forma inspiradora, para que a gente traga a realidade diferente. E esse é o último vídeo dessa trilogia, só para a gente imaginar um pouco de como o mercado fica um pouco mais facilitado quando a gente de verdade tem a união para vencer os desafios. E é assim que a gente vem vencendo, com leveza, com bom humor, mas é claro que isso não resume todos os produtos e serviços que a Cita nos oferece. E aí a gente quer agora elencar uma série de ações que a entidade faz há muito tempo e que mostram a força da interação. Como uma entidade resiste 100 anos sendo relevante na sociedade. Não seria somente com aqueles serviços, que já são um rol bastante interessante. E vale lembrar que aqueles serviços, eles não contemplam todo o escopo daquilo que a gente pode ter. Nós, associados, podemos trazer para a Cita demandas e a Cita trabalha essas demandas para que possa gerar mais benefícios para os associados. Somos uma ponte entre aquelas dificuldades e dores do mercado e as soluções que a gente pode colocar. Mas o Fórum Permanente de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação começou lá em 2012, na gestão ainda do Zé Antônio Lopes, e ele trouxe para nós um objetivo comum, que é um ambiente favorável à proposição, discussão, análise e implantação de medidas que visam o desenvolvimento socioeconômico de toda a cidade. Juntamos 72 entidades, reunimos, estabelecemos grandes discussões com vários atores da cidade, representadas pelo tecido social. Aquilo ali avançou, construímos uma agenda que chamamos ao plano de metas, fomos ao legislativo, negociamos com o legislativo, criou-se uma emenda à lei orgânica. Essa emenda à lei orgânica estabelece que o município tem obrigatoriamente que ter um plano de metas. Quantos municípios fazem isso no Brasil? Pouquíssimos. E por que isso é importante? Porque há uma dificuldade enorme das políticas públicas, principalmente de desenvolvimento, ganharem perenidade. Acaba-se um governo, acaba tudo que começou. E a cidade tem que começar tudo de novo. E nós sabemos que o ambiente fortalecido de negócios é importantíssimo para nós, empresários. Então, o Fórum trabalha essa perspectiva, da gente ter uma agenda de médio e longo prazo. E isso tem funcionado super bem. Nós temos o AgroWin, que veio de um programa criado, que era uma feira de negócios, e criamos um programa voltado à diversificação econômica. E o AgroWin é o exemplo de uma política bem desenvolvida, de sucesso. Ela já perpassou vários governos e conseguiu números absolutamente expressivos. E a gente pensa que o AgroWin é voltado somente, como o nome diz, para o agro. Então, de 2020 a 2024, já foram 426 amostras analisadas, amostras de solo, para que a gente identifique melhor que tipo de adubo corretivo aquele solo precisa. A gente teve 40% de economia com uma iniciativa linda que a gente criou, que é uma central de compras coletivas. E olha que interessante, o AgroWin funciona com a Cita, Emater, Prefeitura de Itabira e Sindicato Rural. É muito interessante porque todas essas instituições já passaram por alternância, já trocaram seus presidentes e isso continua girando, rodando de uma forma fabulosa. 40% de economia do produtor rural, na hora que ele compra adubo, muda, calcário, faz a diferença para a pessoa. E é um ganho real para que a gente veja. A venda de banana produzida em Itabira, e no final nós vamos mostrar um pouco da evolução da venda da banana, porque nós trabalhamos a cadeia produtiva da banana. A assistência técnica para aumentar e melhorar a produção, esse é um ponto fundamental para a gente ser mais competitivo
maravilhosa. Nós temos serviço de controle fitossanitário. Drones agora fazem esse controle fitossanitário por meio de uma política desenhada por 4 instituições que imaginam sim que o desenvolvimento de uma cidade passa pela relevância do seu agro. Aquisição de mudas de banana. E olha que interessante, Itabira é uma cidade com 1.254 quilômetros de área, 96% zona rural. Então nós temos muito potencial para explorar. E o agro faz parte dessa diversificação econômica. Visita técnica dos produtores da cidade de Delfinópolis, que é um polo produtor de banana em Minas Gerais, para a gente trocar experiências. Capacitação para a produção de banana chips, que é muito bacana. Banana chips é um produto tipicamente da nossa região, né? Mas especialmente em Itabira, há muita relevância nessa industrialização da banana. Incentivo e apoio à regularização das agroindústrias. Vocês sabiam que Itabira tem mais de 200 agroindústrias? Legal, né? Pensem que poder, que capacidade nós temos para transformar esse agro numa potência econômica. Mais de 200 agroindústrias no município como o nosso, precisamos realmente de incentivo, de apoio, principalmente a aquisição de equipamentos para as agroindústrias, possibilitando essa ampliação da produtividade. Tudo isso resultou, fizemos um seminário sobre sucessão familiar. Sucessão familiar é uma dor no campo terrível. Os mais novos não querem ficar naquele sofrimento, né, Bené? Tirar leite 4 horas da manhã. Acabou isso. Então, nós estamos trazendo tecnologia para que esse mais jovem, esse menino, esse rapaz, essa moça, possa ter vontade de ficar inovando no campo. Tudo isso resultou em números absolutamente expressivos. 2020, 1.671. 2025, quase 10 mil caixas de banana. Olha que bacana. Multiplicamos por 8. Olha que interessante, isso é resultado. Há produtores agora, e nós temos mais de 20 produtores de banana, com banana irrigada, ganhando dinheiro no campo, fixando essa pessoa, essa família no campo, por conta de uma política que ela já ultrapassou o período de maturidade. Então ela funciona super bem. E essa política começou aqui na CITA com grande suporte, porque a CITA ela não faz sozinha, mas a Emater que tem assistência, o sindicato que conhece o produtor, a prefeitura consegue o fomento, a gente junta tudo isso e cria um desenvolvimento. E essa perspectiva do AgroIn, ela se repetiu quando a gente pensa na região. Temos desafios no município de Itabira que se repetem na região. E esse desafio nos levou a criar uma união de 9 cidades. Aqui a gente tem dados das cidades da região que nos mostra que a gente tem 1,7% da população de Minas. Bom, não é um grande território, uma grande população. Pouco mais de 360, quase 360 mil habitantes. Só que esses 360 mil habitantes estão num território que tem quase 1% do território da área de Minas Gerais. Então nós temos muita área. Se municípios se reúnem em um território, que representa quase 1% do estado, eles vão se relevando cada vez mais pela vocação natural. Minério de ferro, 38% da produção da Vale, aqui no estado, 20,1% da produção nacional da Vale. E olha que a gente está com minas antigas, Itabira vai completar 80, já passou de 80 anos da mineração. Mas o carro-chefe da economia nossa é a mineração. Isso representou uma questão econômica fundamental. Nós temos quase 5% do PIB do estado. Sabe o que representa isso? Se fôssemos uma cidade, seríamos o 3º maior PIB de Minas Gerais. Primeiro é o Horizonte, depois Uberlândia. Mas vamos pensar grande. E se a gente fosse um estado? Se a gente fosse um estado, seria o 25º PIB do Brasil. O nosso PIB é o dobro do PIB do Acre. Se somar o PIB do Acre e do Amapá, não dá o nosso PIB. Vocês imaginaram que potência que nós temos? Só que a gente tem que entender que esse PIB, ele ainda não conseguiu gerar os índices de desenvolvimento que nós precisamos. Por isso é tão fundamental nos entendermos atores capazes de mudar um cenário que apresenta uma chaga social muito forte. Na região, nós temos quase 48 mil famílias cadastradas no Cade Único. Percebam que isso é uma violência que mascara muito esse grande crescimento econômico que nós temos, que ainda não nos leva a índices de desenvolvimento capazes de igualar a riqueza que a gente gera. Adianta apontar o dedo que a culpa é de fulano, beltrano? Não. É importante esticar a mão para a gente construir um cenário diferente. E é nesse cenário que nós criamos a Agir, que é uma agência, e eu vou deixar o vídeo falar.
territórios se uniram, criaram uma agência de inovação e desenvolvimento regional sustentável. Não existe esse modelo nós estamos inovando, trouxemos junto um plano regional que tem 21 estratégias divididas em 4 eixos e estamos trabalhando questões absolutamente fundamentais para o território, mas de uma forma absolutamente parceira. E é bacana, né, celebrar muito a Renata, que está aqui, presidente da Associação Comercial de Bela Vista, com a Gracilene. Nós temos aqui também a Associação Comercial de João Levade. Nós temos a parceria fundamental que a gente tem da região, nos unindo, nos favorecendo, nos trazendo de verdade um contexto que ele é muito importante. Nenhuma cidade vai se desenvolver sozinha. A CIDA não pode pensar somente em Itabira, mas ela unida as outras associações comerciais, ela pensa na região. Criamos um pacto, a MEP é a Associação dos Municípios do MEP Piracicaba, que reúne os prefeitos da região. Criamos um pacto pelo desenvolvimento, 3 ações fundamentais para gerar desenvolvimento para a nossa região. O que isso tem a ver? Eu vou destacar uma só, porque para não ficar chato. Desenvolvemos um fórum regional de boas práticas em compras públicas do MEP Piracicaba. Sabe quanto em dinheiro as prefeituras do MEP Piracicaba compram por ano? 1,6 bilhão de reais. Sabe quanto desse dinheiro é comprado na região? 600 milhões de reais. As prefeituras da região compram 1 bilhão de reais por ano fora. O que nós temos que fazer? Reverter esse quadro. E essa é a perspectiva. O valor das compras públicas, e aí nós temos o levantamento possível, que é 2023, 2024 ainda não está pronto, 621 dentro do município, 994 milhões fora. O que nós queremos fazer com isso? Uma estratégia, e é um valor que vocês podem notar que ele só cresce. Esse valor de compras públicas chegou a 1,6 bilhão, mas em 2017 era menos de 500 mil reais. Então, há realmente aquele desenvolvimento do PIB, quase 5%, gera um movimento de compra pública absolutamente fascinante para nós empreendedores. E aqui tem a divisão. Historicamente, a gente compra muito fora e a gente precisa reverter isso. Em média, 61% das compras são feitas fora. E o que a gente quer com isso? Reverter 10% junto com a MEP para as compras locais. Fizemos um acordo, fizemos esse fórum junto com a MEP para a gente desenvolver estratégias nos municípios e junto com nós empresários, para que nós possamos de verdade também aproveitar essas oportunidades. Há uma boa vontade dos municípios para a gente dialogar, há uma lei de licitação que tem que ser cumprida e a gente quer sim cumprir essa lei, mas a gente quer trazer mais receita para o nosso território. 10% daquele montante representa injetar na economia da região 100 milhões de reais por ano. É muito dinheiro. E é isso que a gente tem que fazer para privilegiar as empresas que estão sediadas no nosso território. E essa perspectiva, ela se junta a outras que nós estamos trabalhando. A AGIR promove missões técnicas e fomos para vários lugares, inclusive Florianópolis, e a gente está trabalhando muito lá em Florianópolis a perspectiva do centro de inovação lá, nosso centro de inovação voltado para o rejeito da mineração, para a gente se apoderar daquilo que talvez seja o diferencial competitivo mais marcante da nossa região. Somos a maior reserva mundial de rejeito de minério de ferro do mundo. Nós temos que nos aproveitar disso. O nosso futuro está na mineração e talvez na rejeito. E é isso que a gente está fazendo. Criamos na região um polo de bioeconomia, estamos conseguindo um reconhecimento formal pelo Estado via Assembleia Legislativa, para a gente trabalhar pelo viés da bioeconomia toda a perspectiva que a gente quer, do agro e do rejeito da mineração. Criamos um seminário e já vamos fazer a segunda edição dele, que é Minas Alemanha, trazendo a experiência da Alemanha nessa parte da mineração, que é muito rica, e temos uma parceria com a BBW Internacional, que é uma entidade da Alemanha criada e sustentada pelo que eles chamam lá casas de ofícios, que são as associações comerciais da Alemanha, especialmente na região da Baviera. Essa BBW ela tem uma presença em mais de 12 países e está desenvolvendo há 45 anos um trabalho fabuloso que nós estamos trazendo para Minas Gerais para a gente trabalhar junto. Essa perspectiva toda nos dá a dimensão de 2 verticais a trabalhar. O agro, e aí nós estamos criando núcleos setoriais em cada associação comercial. Estamos criando um hub de inovação do agro para funcionar, gerando muito mais atratividade e competitividade para o setor do agro na região, dimensionando especialmente para os núcleos setoriais, que são uma porta muito fantástica que a gente pode fazer. Esse ano agora, ano que vem, rodamos o Trilha do Conhecimento, que é um programa de qualificação voltado para toda
dessa atividade que a AGIR tem feito. Isso nos dá uma dimensão muito forte de que a vida nossa é um pouco assim, né? Altos e baixos. Todo empresário, empreendedor já passou por dificuldades, já teve tempo de desistir, vontade, querendo, mas esses altos e baixos é que garantem a nossa vida. O coração pulsa 100.000 vezes por dia, porque ele tem essa característica. Nós aprendemos com os altos e baixos a como conviver melhor com as dificuldades, como vencer os obstáculos, e o associativismo é essa chave. E é por isso que a gente fala com muita certeza e convicção que esse modelo que nos inspira o coração, que ele pulsa 100.000 vezes por dia, sem cobrar nada de nós, ele só exige cuidado, zelo. E aí a gente percebe que às vezes, ao invés de perguntar o que a Cita faz por mim, eu posso fazer uma pergunta diferente. O que eu faço pela minha cidade? O que eu faço pelo meu território? O que eu estou disposto a fazer, tal qual o coração, que não nos cobra nada, mas assegura a nossa vida coletiva? O que a gente está disposto a fazer? Essa é a pergunta fundamental. E o associativismo, ele nos dá essa certeza de que, por menor que pareça ser a nossa empresa, por menos importante que a gente acha que é a atuação ou o cargo que a gente tem na associação comercial, a gente tem que estar disposto a somar. É a soma que faz a diferença, não é o individual. E isso para nós é importantíssimo. Nós, empresários, aprendemos dessa forma que o associativismo é capaz de deixar um legado. Um legado como aqueles ex-presidentes que estão ali. Como é o primeiro, há 100 anos, fundou a associação comercial. Antes de nascer a Vale, a cidade era uma adolescente e já tínhamos uma das primeiras associações comerciais do estado de Minas Gerais. Esse legado cada um de nós vai construir e ele está no nosso coração. Mas acima de tudo, ele está na certeza de que talvez agora a gente tenha mais convicção em responder essa pergunta: o que eu ganho com o associativismo? O que eu ganho em fazer parte da CINTA, desse grande ecossistema de desenvolvimento? Talvez eu ganhe uma vida melhor, não só para mim, mas para muito mais gente. Obrigado, gente, pela atenção. Em tempo, registramos a presença de Renata Ferreira Grijol, presidente da Associação Comercial de Bela Vista de Minas, e Rosileia Espíndola de Almeida Souza, presidente da Simon Mulher e vice-presidente da Federaminas Mulher. Agora vamos à etapa da posse da Cita Mulher. A Cita Mulher foi fundada no dia 8 de março de 2016, conhecida como Câmara da Mulher Empreendedora, tendo essa data escolhida por ser conhecido como o Dia Internacional da Mulher. Ao longo da sua história, ela tem se dedicado ao empoderamento feminino, fomentando e fortalecendo lideranças empresariais em Itabira por meio do associativismo. O programa A Cita Mulher é uma parceria com a Federaminas Mulher, Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais, que coordena ações de âmbito estadual, promovendo ações de fortalecimento e networking. São objetivos da Cita Mulher: promover a sustentabilidade dos seus negócios no mercado através do empreendedorismo feminino, incentivar e promover ações para que as mulheres sejam independentes e protagonistas de suas vidas e seus negócios. Os projetos e ações desenvolvidos pela Cita Mulher são frutos do comprometimento de todo o Conselho, onde visam o crescimento da mulher no empreendedorismo, mesmo com as tarefas diárias de ser mãe, esposa, aluna. Tudo isso não deixa o espírito empreendedor. A Cita Mulher tem como missão contribuir para a valorização do empreendedorismo feminino, promovendo ações que impactem diretamente no crescimento e sustentabilidade dos negócios geridos por mulheres. Visão: ser referência em empoderamento do empreendedorismo feminino em Itabira, tornando reconhecida na sociedade empresarial. Valores: respeito, união, ética, associativismo, transparência e confiabilidade com clareza, responsabilidade e comprometimento. O propósito é de fomentar e fortalecer o empreendedorismo feminino. A posse da nova diretoria da Cita Mulher
fortalece a presença da mulher como liderança empresarial. Nesse momento, faremos a leitura da ata de posse da diretoria que será empossada e convidamos a presidente e demais diretores, gestão 2025-2027, para a formalização do ato de posse. A posse da nova diretoria da Cida Mulher fortalece a presença da mulher como liderança empresarial. Ata da solenidade de posse da Cida Mulher. Aos 9 dias do mês de dezembro de 2025, na presença do presidente da CITA, Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agropecuária de Itabira, escrita sobre o CNPJ 19.540.400, mil ao contrário 18, sediada na Avenida Duque de Caxias, 810, 14 de fevereiro, em Itabira, Minas Gerais. Arnaldo Batista Ribeiro e diretoria realiza a posse da diretoria na Cida Mulher. Câmara da Mulher Empreendedora, Programa da CITA, reunindo associados, autoridades para a solenidade de posse do Conselho da Cida Mulher, biênio 2025-2027. Chapa presidida pela senhora Cirlane Pereira Souza, associada à CITA pela empresa KSI Assessoria Empresarial. Ao serem possadas, o Conselho assume o compromisso de bem e fielmente servir a entidade e a sociedade para que ela continue cumprindo seus objetivos. Nada mais havendo a tratar, Célia Dalva Gomes lavra a presente ata, que após lida será assinada pelo Conselho empossado. Nesse momento, convidamos nominalmente a diretoria para comparecer e fazer a assinatura do termo de posse. Inicialmente, convidamos o presidente da CITA, Arnaldo Batista Ribeiro, Fermag, Ferritas Magnéticas. Cida Mulher, Cirlane Pereira Souza, KSI Assessoria Empresarial. Eduarda Martins Figueiredo Soleto, Botiga de Carnes Limitada. Apenas corrigindo, Soleto, Botiga de Carnes Limitada. A tesoureira da Cida Mulher, Maria Lúcia Soares da Cunha, Autolube Serviços Automotivos. Convidamos as conselheiras do programa Cida Mulher, Josiane Helena de Oliveira Reis, líder eletromecânica. Yolanda Silva Ferreira, ETRAN, Escritório de Trânsito.
diretoria da Cita Mulher empossada em 2025-2027. Empresária, 52 anos, diretora sócia da KSI Assessoria e do restaurante Mistura Mineira. Advogada, pós-graduada em Processo do Trabalho, Direito Previdenciário e Neurociência e Mediação de Conflito. Formada em Contabilidade e Perícia Trabalhista. Terapeuta integrativa, psicóloga e psicanalista em curso. Auditora líder SGI, Compliance e ESG, Governança Corporativa. Convidamos para fazer o uso da palavra. Vamos ouvir a mensagem da presidente agora empossada da Cita Mulher, Cirlane Pereira Souza. Boa noite a todos aqui presentes. Agradeço a presença de cada um de vocês. Eu assumo hoje a presidência da Cita, essa casa que nasceu em 8 de março, uma data muito especial, com um propósito tão nobre de transformar vidas de mulheres. Recebo essa cadeira com confiança de cada uma de vocês e a profunda responsabilidade de honrar essa jornada. Olhem para nós. Nós somos 52% representação feminina em Itabira, 53% representação feminina no Brasil. Somos a maioria e, ironicamente, somos confiadas ao maior tesouro da humanidade, a vida. Cuidamos de lares, educamos filhos, nutrimos famílias e administramos com maestria e sensibilidade ímpar o que a vida nos confia de mais sagrado. Nossa capacidade é inegável, evidenciada nas jornadas duplas e triplas, que abraçamos diariamente, conciliando família, casa, carreira, uma resiliência admirável. No entanto, nos deparamos com uma contradição dolorosa que ressoa profundamente em nós. Porque essa mesma lente de admiração, essa confiança que temos como mães, esposas, nem sempre se reflete no ambiente profissional, na liderança de empresas, na política e na representação que merecemos. Porque nos veem com competência para gerir vidas, que é algo tão sagrado, mas ainda com a desconfiança para liderar empresas. Quero deixar algo cristalino. Não almejamos ser iguais aos homens, nem competir com eles. Nossa força vem de uma missão única, que foi dada pelo Criador. E somos felizes e realizadas em nossa essência feminina. Queremos sim estar lado a lado, contribuindo com a nossa visão, assim como o nosso presidente disse, sensibilidade, a nossa dedicação para o progresso de Itabira e de todo o Brasil. Não é sobre superioridade, é sobre complementariedade e reconhecimento. Mas, para que isso aconteça plenamente, precisamos de um espelho, mulheres. Agora eu vou falar para vocês. Porque mesmo sendo a maioria em número, em força, ainda hesitamos em escolher, apoiar nossas semelhantes para liderar e representar. Se a sociedade nos confia o futuro de nossas famílias, é hora de confiarmos em nós mesmas para liderar o futuro dos nossos negócios e da nossa comunidade. Este é o nosso momento. É hora de nos unirmos, de nos erguermos, de nos escolhermos. Que a Cita seja o farol, que a Cita Mulher seja o farol que ilumina o caminho para que juntas construamos um legado de força, respeito,
prosperidade. Conto com cada uma de vocês e com cada um de vocês. Muito obrigada e que o Criador nos abençoe, que a emoção nos guie e a união nos fortaleça. Obrigada. aos projetos que contribuíram e contribuem para a valorização e o fortalecimento do empreendedorismo feminino em Itabira, promovendo ações que impactem diretamente no crescimento e sustentabilidade dos negócios geridos por mulheres. Que a presidente eleita para o biênio 2025-2027 e toda a diretoria possam fomentar e fortalecer os trabalhos da entidade e prosseguir na construção de uma Itabira mais empreendedora, criativa, mais associativista, fazendo com que a entidade seja referência em empoderamento do empreendedorismo feminino na cidade. Nesse momento passamos a homenagem ao empresário do ano. Todos os anos, a Federa Minas, Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais, promove o evento Empresário do Ano. A honraria é destinada ao empresário que se destaca nas ações associativistas, além de cumprir para o desenvolvimento social e econômico, onde empresários de várias cidades mineiras foram homenageados. Premiação estadual que homenageia os grandes empreendedores da região. A solenidade de entrega oficial da honraria aconteceu no dia 1º de novembro, no Grande Hotel Termas, em Araxá, durante o encerramento da programação do 27º Congresso das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais. É considerado o Oscar dos empresários mineiros. O objetivo dessa premiação é valorizar o empresário pelo trabalho, visão e convívio na comunidade e, principalmente, destacar a contribuição para o desenvolvimento econômico do município e da região. O empresário Wender Silva Gomes, da empresa WR Engenharia, foi escolhido por meio de pesquisa realizada entre a diretoria e os associados à CITA. A votação ocorreu em 2 etapas, sendo a primeira indicação dos diretores, que destacaram nomes representativos do cenário empresarial local. Após a indicação dos 3 empresários mais votados, a escolha ficou por conta dos empresários associados à entidade. O título de empresário do ano é reconhecimento da associação aos empresários locais, que se destacam pelo sucesso, sendo referência no empreendedorismo e no associativismo. O empresário destaque deve ainda participar de ações comunitárias, promovendo o desenvolvimento social. Wender Silva Gomes é um profissional que transformou sua vocação em propósito. Engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ambiental e geógrafo, reúne mais de 17 anos de experiência nas áreas de segurança, meio ambiente, saúde ocupacional. Sua trajetória é marcada pela ética, sensibilidade e por um profundo senso de responsabilidade. É sócio proprietário da WR Engenharia, empresa com mais de 26 anos de atuação e referência em engenharia de segurança, medicina ocupacional, licenciamento ambiental, projetos de prevenção e combate a incêndio e treinamentos especializados. À frente de uma equipe multidisciplinar formada por engenheiros, médicos, técnicos e diversos profissionais, Wender contribui diariamente para fortalecer empresas, proteger trabalhadores e promover ambientes mais seguros e humanos. Também é sócio da Filomedeusa, laboratório físico-químico, com mais de 15 anos de experiência em análises e monitoramentos ambientais, realizando estudos em águas industriais para consumo humano. Ali, Wender integra ciência, rigor técnico
e responsabilidade socioambiental, ampliando o alcance e a qualidade de serviços prestados à região. Além da sua sólida trajetória profissional, Wender encontra seu maior orgulho e motivação na família. Casado com Cláudia Procópio, empreendedora, é pai dedicado da Luísa e do Matheus, que representam seu alicerce e inspiração diária. É por eles e por todos que confiam em seu trabalho que ele segue construindo uma carreira pautada em princípios, compromisso e humanidade. Gostaria de convidar, nesse exato momento, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Guerra, representando o prefeito Marco Antônio Lage, para realizar a entrega simbólica da medalha e do certificado ao empresário homenageado, Wender Gomes. Convidamos também o presidente da CITA, Arnaldo Ribeiro, e a primeira-dama, Raquel Guimarães. Em reconhecer trajetórias empresariais inspiradoras que fortalecem o associativismo e impulsionam o desenvolvimento econômico em Minas Gerais. A dedicação em atender os clientes com excelência, enfrentar os desafios do mercado e se manter atualizado às novas tecnologias são diferenciais que marcam a trajetória do empresário, ganhador do prêmio Mérito Empresarial 2025. Os nossos aplausos ao homenageado, à diretoria da CITA e à Prefeitura de Itapira, parceiros nessa iniciativa. Podem ficar à vontade, podem retornar aos seus lugares. Antes de darmos continuidade, uma nota de utilidade pública: o veículo está com o carro com vidro aberto. É necessário, então, se providenciar o fechamento do vidro. Veículo placa OPV 3560. Por favor, comparecer com urgência onde o veículo está estacionado. O veículo encontra-se com o vidro aberto. Vamos à etapa de pronunciamentos. O primeiro a recebermos para fazer uso da palavra é o empresário do ano 2025. Convidamos o senhor Wender Gomes. Nunca dá, Felipe. Boa noite a todos. Obrigado pelo aparecimento. Receber o título de empresário do ano é mais que uma honra, né? Para quem está no empreendedorismo sabe disso, é difícil. É um momento que faz a gente revisar toda a trajetória, lembrar com clareza onde tudo começou. Acho que é melhor, né? Lembro-me da época que eu, recém-formado, e de empresa em empresa ofereci meus serviços, né? E antes mesmo de me perguntar o que eu fazia, por que eu estava ali, eles perguntavam assim: você é filho de quem? Né? Quem é de fora sabe porque é difícil isso. É natural uma cidade como Itapira, onde as referências familiares têm grande peso. Vindo de uma família de São Domingos do Prado, eu não tinha reconhecimento inicial. E naquele momento pensei: conquistar meu espaço não vai ser fácil, vai ser difícil ter essa cidade. Mesmo assim, segui em frente, com tempo, com dedicação, com trabalho sério. A confiança foi construída. Hoje percebo que aquelas pequenas sementes plantadas lá atrás, há 17 anos,
começaram a gerar frutos. Frutos que só existem porque eu não desisti. O empresário não desiste, né? Mesmo quando teria sido muito mais fácil parar. Os desafios me fizeram crescer, aprender e amadurecer. Ao longo dessa caminhada, enfrentei dificuldades, formei equipes, ampliei serviços e desenvolvi projetos para empresas importantes de toda a região. Nada foi simples. Foi um fruto de estudos, esforço diário e de escolha de transformar cada obstáculo em oportunidade. Esse prêmio representa cada passo dessa jornada. Ele marca profundamente minha vida profissional e pessoal. A WE, que nasceu em Itabira e hoje vive em diversas regiões, só alcançou esse patamar graças à determinação, à visão e principalmente ao apoio recebido ao longo dos anos. Nenhuma trajetória é construída sozinha. Minha equipe foi essencial para que tudo isso acontecesse. Pessoas que acreditaram, dividiram responsabilidades, que caminharam comigo com lealdade, dedicação e profissionalismo. Esse reconhecimento também é de vocês. Agradeço a CITA e a Federa Minas por essa grande oportunidade de poder acreditar no meu trabalho que desenvolvo. Agradeço a todos pela presença, aos meus sócios pela parceria, aos meus amigos pelo incentivo constante e, sobretudo, a minha família, minha mãe, meus irmãos, a minha esposa Cláudia, que é o meu equilíbrio, o meu apoio em todos os momentos, aos meus filhos Luísa e Matheus. Matheus dormiu ali, queria tanto, né? Ele falou: papai, hoje é meu pai, não é diferente mais. É a minha maior inspiração e a razão pelo qual busco ser melhor todos os dias. O amor e a força dele sustentam cada passo da minha jornada. Se esse momento me ensina algo, é que quando um sonho é vivido com verdade, ele deixa de ser apenas uma possibilidade, ele se transforma em destino. E hoje, esse destino se confirma nessa homenagem. Muito obrigado e boa noite. Nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra a vice-presidente da Federa Minas Mulher e também membro da Simão Mulher de João Molevade. Convidamos para vir ao palco Rosileia Espíndola. Boa noite a todos. Em nome da Simão Mulher e da Federa Minas Mulher, é com profunda alegria e sentido de propósito que saúdo a nova diretoria da CITA Mulher. Hoje não celebramos apenas uma posse, celebramos a força do empreendedorismo feminino, a coragem de cada mulher que decidiu ocupar o seu espaço, construir sua história e transformar a realidade da sua cidade. A instalação de uma nova diretoria sempre representa renovação, renovação de ideias, de energia, de compromisso com o futuro, mais propósito. Um futuro onde mulheres têm voz, têm vez, têm protagonismo. A CITA Mulher surge mais fortalecida hoje, porque mulheres que empreendem, que lideram, que inspiram, que acolhem, resolveram se reunir. Essa rede move as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país, move cada uma de nós, na certeza de que unidas somos sempre mais fortes.
diretoria, desejo sabedoria para conduzir com coragem, para inovar, para ter sensibilidade para cuidar das pessoas, pois não há liderança feminina onde não há transformação. Que cada projeto seja um passo adiante para o desenvolvimento dessa cidade e para cada mulher que se aproximar dessa entidade encontre apoio, representatividade e oportunidade. Contem sempre conosco, a Simão Mulher e a Federaminas Mulher, para caminhar lado a lado. Seguimos aqui acreditando na força do coletivo, no poder do exemplo, na construção de um mundo melhor, onde empreender sendo mulher é motivo de orgulho. É um novo desafio. Parabéns à nova diretoria. Que esta seja uma jornada marcada por conquistas, impacto e muito crescimento. Um abraço a todos e contem sempre comigo. Convidamos para fazer uso da palavra, representando o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, a primeira-dama, Raquel Guimarães. Fiquei por último, mas eu prometo que a minha fala vai ser bastante breve. E vou pedir licença aqui ao presidente para dar uma furadinha no protocolo, presidente, que eu quero começar cumprimentando a Silvane Pereira. Cadê ela? Oi, querida. A gente se conheceu na posse do Conselho da Mulher, me lembro bem. Você como conselheira das mulheres, tomando posse lá no auditório da prefeitura. Lembro até que você estava com um lindo vestido azul turquesa. Verdade ou mentira? Naquele dia, você me impactou pela sua elegância. Hoje, você me impactou tanto pela sua fala e pela sua potência, que eu levantei e fiz questão de te aplaudir de pé, e fiquei muito feliz que esse auditório levantou junto, porque o que você trouxe aqui hoje nesse microfone foi histórico, foi muito potente, muito bonito, e eu fiquei profundamente emocionada com a sua fala, porque quando a gente fala as coisas mais simples, mais óbvias, mais do nosso dia a dia, as coisas que acontecem minuto a minuto da nossa vida, mas que ninguém verbaliza. E a reflexão que você trouxe, ela foi potente, porque ela é o mais básico, mas o mais escondido, o mais velado da sociedade. Se o Criador confiou a nós sermos a usina do mundo, sermos a perpetuação da espécie, sermos as líderes do dia a dia com os nossos filhos, por que que o mercado de trabalho profissional tem tanto preconceito com a gente? Então, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. É sobre isso, e eu estou muito feliz que essa instituição anciã, com seus 90 anos, indo para uma comemoração de centenário. A gente está numa casa, gente, quase que centenária. Ela tem o dobro da minha idade. 100 anos mesmo. Já é 100 anos. Ela é de 1920. 25. Perdão, não fiz certo o dever de casa. Minha assessoria vai tomar puxão de orelha hoje. Brincadeira, gente. É 100 anos. 1925 foi criado. Esse ano sim. Eu quero ser convidada para essa festa, para me redimir dessa data errada aí. Então, ela tem mais que o dobro da minha idade, lá, Bruna. E uma instituição dessa tem uma mulher potente como a
Ceilane na diretoria desse espaço que é a Cita Mulher. E esse espaço, ele não existiria se não houvesse a necessidade desse destaque, a necessidade desse lugar. E por que existe a necessidade dele? Por que tem tudo sobre mulher? Por quê? Porque é espaço de luta. Luta contra um sistema. E quando a gente fala que a gente realmente não quer ser superior, nem melhor, nem que é uma competição, é exatamente isso, não é uma competição. Não é sobre diminuir os homens, falar que somos... A gente só não quer ser diminuída. É só isso. Não é sobre superioridade, nem sobre competição. É sobre igualdade. É sobre a gente não ter que provar a cada segundo da nossa vida que a gente consegue, que a gente pode, que a gente concilia. E por isso, meus parabéns. Espero que a sua gestão aqui à frente da Cita Mulher seja magnífica, seja do seu tamanho, seja potente como a sua fala. E eu, Raquel, como primeira dama, quero te dar a mão lá no Conselho da Mulher, aqui na Cita Mulher. Eu estou à sua inteira disposição e te desejo muito sucesso. Arnaldo Batista, presidente, tão simpático, tão acolhedor, boa noite. Wender, meus parabéns. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que aconteceu aqui, até durante a fala da Ceilane, que o Wendel foi bonito, foi poético, e eu que estava ali ao lado consegui enxergar. Na hora da sua fala, ele chamou a atenção da Luísa, não foi? E falou, presta atenção, ela está falando das mulheres. Não foi isso? Ali da minha cadeira eu não consegui ouvir o Wender, mas eu vi essa cena. E essa cena me emocionou demais. Porque você disse para a Luísa, presta atenção, ela está falando das mulheres. E quantos anos tem a Luísa? Salva de palmas, gente. A Luísa tem 6 anos. E ela tem um pai. E aqui vocês vão entender que não é sobre competição. Ela tem um pai sensível. Ela tem um pai que chamou a atenção dela para a importância daquilo que estava sendo dito. É sobre isso a nossa luta feminina. É sobre a gente fazer uma sociedade de homens mais sensíveis, menos violentos, menos machistas. De homens como esse empresário que está recebendo um prêmio pela empresa e pela luta profissional dele, mas que eu, Raquel, daria um prêmio pelo chefe de família que ele é, ao apontar para a filha uma fala poderosa de uma mulher poderosa. Parabéns, a sociedade precisa exatamente desse exemplo. Você brilhou, eu vi e eu fiz questão de falar aqui na frente. Parabéns pela família. Maria Eduarda, vice-presidente da Cita Mulher. Rosilei Espíndola, vice-presidente da Federa Minas Mulher. Todas essas falas foram muito potentes aqui em cima, mas se eu for citar todas, a gente vai atrasar ali o momento da confraternização. Terezinha Betônico, minha amiga querida, uma mulher à frente da pasta da agricultura. Pessoal, na palestra do Eugênio, ele começou a fala dele falando de associativismo, falando sobre os nossos ancestrais, bem ancestrais, lá atrás, da nossa história enquanto humanidade. E eu não sei se todos se recordam de quando a gente estudou na escola, quem lá, quando o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, ou seja, ele parou de migrar pelo planeta e
se fixou em territórios, isso se deu pelo advento de quê? Da agricultura. Agora, o que quase ninguém se lembra, ou o que a história não diz, é que quem descobriu a agricultura? Quem? A mulher. Os homens saíam para caça. Caças difíceis, desafiadoras, distantes. As mulheres ficavam com a prole. E ao coletarem alimentos, porque os homens eram coletores e caçadores, e as mulheres também coletoras, ao coletar alimentos e perceber que as sementes germinavam novos frutos, essa observação foi feminina. E eu não estou inventando isso aqui. Isso está nos livros de história, está na ciência. No meu tempo, na Enciclopédia Barça. No tempo da Luísa, no Google. Vocês podem acessar aí rapidinho que vocês vão descobrir. Quem inventou e descobriu a agricultura foi a mulher. E é esse nosso olhar atento, é esse nosso olhar de cuidado que a gente leva para o negócio, que a gente leva para a associação comunitária, que a gente leva para onde a gente quer e deseja transformar o mundo que até aqui nos diminuiu, nos silenciou, nos oprimiu, nos humilhou. Esse olhar de quem descobriu a agricultura lá atrás é o que a gente quer levar para os negócios. O olhar de atenção, de cuidado, de perpetuação da espécie, de sustentabilidade, de alimentar a nossa prole, de cuidar daquilo que a gente ama, da nossa terra, dos nossos filhos, do nosso mundo. Portanto, Terezinha, secretária de Agricultura, muito boa noite. Leonardo Guerra, secretário de Desenvolvimento Econômico, boa noite. Marcela Mafra, responsável pela economia criativa de Itabira. E aqui eu quero aproveitar para dizer que ali naquele quadro da entrada aparece a palavra criatividade. Lá nos valores dessa instituição centenária. A criatividade é uma das 4 palavras dessa casa. Por quê? Porque criatividade não é só a gente trabalhar com design, com criatividade é criar ponte, é criar solução, é criar um mundo novo, é criar um jeito de sair da crise, é criar diversificação econômica, é criar a vida. O mundo está sempre mudando, o ser humano quer sempre ser surpreendido, ele quer sempre uma novidade, ele se atrai pela novidade. E a criatividade é a indústria desse lugar que surpreende, que é autêntico, porque a gente gosta do que é criativo, a gente se surpreende, a gente quer consumir o que é criativo. Não é verdade? E a economia criativa de Itabira, ela entra, e aí, nesse momento eu dou boa noite ao Eugênio Miller, inclusive nosso palestrante. Eugênio, a economia criativa de Itabira, ela entra quando você falou aqui de chagas sociais. Quando o Eugênio traz para a gente um PIB robusto e um CAD único, tão dependente do poder público, ele fala que não está havendo distribuição de renda e existe chaga social e injustiça social. Só que eu queria complementar a fala dele com um dado muito específico. Quem é a maioria absoluta cadastrada no CAD único? Quem é a maioria absoluta? Nos bolsões de pobreza sustentando famílias, são os homens que estão lá? São as mulheres. E a economia criativa, Eugênio, ela vem como uma grande potência para a gente empoderar essas mulheres. Assim como a gente fez lá na Praça Acrísio, não comprando de fora, a não ser as luzinhas de Natal, que vem da China, como todas as prefeituras compram.
mas colocando as mulheres para fazer a decoração de Natal com artesanato, deixando dinheiro aqui em Itabira e mais especificamente na periferia. É aí que entra a economia criativa como potência, como justiça social. E para que essa equação que não fecha da chaga social entre o PIB robusto e a pobreza seja aplacado por a gente dar ofício que essas mulheres têm condição de entregar e de cumprir. Sabe por quê? Porque a economia criativa muitas vezes dá para fazer de casa, olhando os filhos. É o bolo de pote, é o crochê. É tudo isso que movimenta, mas que parece invisível. E é aí que a gente vai chegar. É aí que essa gestão de cuidado da prefeitura, tendo mulheres nas principais pastas, educação, saúde, assistência social, é o olhar feminino do cuidado de quem inventou a agricultura. É o olhar feminino de quem cuida. É o olhar feminino de quem ama. Muito obrigada. Boa noite. Encerramos nossa solenidade de posse do programa Acita Mulher e também de homenagem ao empresário do ano da Federa Minas. Agradecemos a presença de todos e convidamos para participarem de um coquetel conosco. Tenham todos uma ótima noite.